estão acostumados já a me ver mais real life, porque o meu jeito de gravar conteúdo ultimamente está sendo assim. Eu tô passando por algumas questões de sobrecarga mesmo, de ter tanta coisa para eu fazer, para eu organizar, e eu tô tentando encontrar a minha rotina, e não necessariamente de fazer as mesmas coisas todos os dias, mas encontrar um ritmo e uma ordem que faça sentido. Que tem dias que eu passo o dia inteiro sem me arrumar e é uma coisa que eu gosto e eu priorizo de fazer, mas para eu fazer isso eu tenho que acordar muito cedo, e para eu acordar muito cedo eu tenho que dormir cedo. E dormir cedo tá sendo uma questão para mim, mas eu tenho entendido a importância disso, eu tô me planejando, só que tem todas essas questões com o TDAH que parece que aumenta tudo, torna tudo muito mais difícil. E atualmente eu cuido da casa, não tem gente que me ajuda aqui em casa com a limpeza. Então, questões de rotina de lixo, lavar louça, lavar roupa, limpar a janela, chão, tudo isso fica comigo e com o Alan. E ao mesmo tempo tem criança o tempo inteiro. A Clara vai à escola no período da tarde, só que quando ela vai à escola eu preciso trabalhar porque eu não consigo trabalhar com ela em casa. E ao mesmo tempo que ela vai pra escola, tem a Eva que fica em casa. Então, tem, além de todo o cuidado com a casa, o cuidado com as meninas, cuidado de manutenção. Mas agora, a Clara fez 4 anos, semana passada, e a gente tá numa fase muito intensa de educação. Eu acho que tem sido a fase mais desafiadora até o momento, em gastar saliva e educar no evangelho e em amor, entendendo a correção certa no tempo certo, também gastando muito tempo de discipulado, de contar a partir das escrituras, como ela pode lidar com as questões na vida dela. Tem sido a fase mais intensa, então com a mais velha e também com a mais nova, que tá sempre assim na lida junto, nessa coisa, na loucura da rotina. Além disso, tem o meu trabalho, a nossa empresa, que eu e o Alan, a gente trabalha juntos. Então, eu confesso que eu tô ainda tentando encontrar minha rotina. Eu não sei explicar assim, que horas eu vou dormir, não tenho hora para dormir. Que horas eu vou acordar, não tenho hora para acordar. Tenho acordado junto com as crianças. Acordando junto com elas, eu sinto que meu dia começa sempre bagunçado. Mas, de novo, para eu dormir cedo, para eu acordar cedo, eu tenho que dormir cedo. E eu não tô conseguindo mais encaixar os exercícios físicos na minha rotina. Porque eu tenho, parece, mais coisas para fazer. E aí, onde é que eu vou colocar o exercício, sabe? Gente, sério, tá caótico, tá caótico. Essa sou eu aqui, bem vulnerável para vocês. Mas o tempo na palavra de Deus tem sido inegociável para mim. Não consigo estudar a Bíblia todos os dias, mas eu estou me propondo a lê-la. E eu, de fato, tenho percebido uma diferença absurda no meu dia a dia. Depois que eu comecei a aplicar um hábito de uma leitura que a gente está fazendo lá no Clube do Livro da Estufa. A Estufa é a minha comunidade, caso vocês não saibam. Tem uma comunidade, não é bem uma comunidade, é uma comunidade, mas é uma plataforma de conteúdos sobre vida cristã, espiritualidade e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, sempre tá aqui embaixo na descrição para vocês verem. E a gente tá lendo esse livro aqui no Clube do Livro, dessa comunidade da Estufa. Uma regra comum, não sei se tá ao contrário, mas é uma regra comum do Justin Whitmore Early. Eu já acabei ele agora, mas ele fala sobre hábitos intencionais para você fazer todos os dias e semanalmente. E um dos hábitos que ele fala é sobre Bíblia antes do celular. Então você só pega no celular depois que você lê a Bíblia. E aí eu, obviamente, trabalhando com celular e tudo mais, achei isso bem desafiador. E eu comecei a aplicar, de só pegar no celular depois que eu leio a Bíblia. Eu já fazia mais ou menos isso, só não era uma regra na minha vida, porque eu deixava o celular parado e não tocava nele quando dava pelo menos 1 hora da minha manhã. Então eu passava uma manhã bem slow, longe do celular. Mas essa questão de Bíblia antes do celular tá tipo assim, muito latente pra mim. Ele fala sobre mais no livro, a gente fala mais sobre no Book Club da Estufa. Inclusive vou deixar aqui embaixo o link pra vocês conhecerem. Super indico esse livro maravilhoso. E aí eu tô nesse desbravamento de como é que eu vou lidar com a minha rotina corrida, sendo que eu não paro em nenhum momento. Eu tô parando aqui pra falar com vocês porque o Alan
levou as meninas para darem um passeio. E a gente vai continuar com o vlog. Agora eu vou preparar o café da manhã. Consegui tomar banho no começo do dia, então provavelmente na hora que a Eva for pra soneca eu vou conseguir me arrumar pro dia, pra começar esse dia. Mas aí a gente se vê daqui a pouquinho. Você gostou do café? I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember. Acho que eu não contei ainda no YouTube essa notícia. Eu nem falo muito sobre ela, mas como se não bastasse eu me preocupar com casa, limpeza da casa, trabalho, criação de filhos, em ser uma boa cristã, estudar a Bíblia, eu arrumei mais um problema na minha cabeça. Eu inventei de pegar um filhote. Esse filhote. Então agora, além de me preocupar com todas essas coisas, eu também... Não morde o microfone! Eu tenho que me preocupar com um filhote que morde tudo, que faz xixi em todo lado, né? Agora já tá bem melhor, graças a Deus. Mas eu também tenho que estudar sobre adestramento, porque esse filhote precisa ser adestrado. Mas olha que filhote bonitinho. Gente, eu sou a Cela Pompom. Isso, agora nos vlogs vocês verão uma bolinha de pelos peluda, que daqui a pouco vai começar a trocar pelo, vai deixar pelo pela casa inteira, mas não é, ela não perde muito pelo não, viu? Agora ela vai estar na fase de perder pelo, mas depois que ela perder esse pelinho vai renovar, e aí vai ficar o tipo, pelo permanente, vai ficar tão lindinha. Ela assim, como é que diz na Blue? O Lulu da Pomerânia é uma raça pequena, mas resistente. E ela é uma resistente, viu? Nossa, as meninas assim pulam, apertam. Claro, não, quando a gente vê que tá machucando, a gente não deixa, né? Por exemplo, a Eva já tá proibida faz alguns dias de brincar com ela, porque toda vez que ela vai, ela pega no pelo, levanta. Então, assim, coitada. Assim, dá muita dó, dá muita dó. Mas a gente não deixa a Eva brincar, não. Mas, ai, que bonitinho. Falou lá, sei lá, pompom. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E já que minha vida anda tão corrida, eu não posso deixar de falar pra vocês sobre como eu tenho lidado com as roupas aqui em casa também. Eu antes passava horas passando roupas. Hoje em dia eu já separo roupas que estão muito amassadas para serem passadas e as outras eu só dobro, guardo no guarda-roupas e Deus abençoe. Vai ficar um pouco amassado no dia a dia, só que com as peças da Insider isso não é um problema. É por isso que eu tenho buscado investir cada vez mais em peças da Insider, porque elas facilitam muito a minha vida. Hoje eu tô toda de Insider, deixa eu mostrar pra vocês. As peças da Insider são de um tecido que desamassa no corpo. Essa aqui é camiseta oversized e ela é muito confortável. Vou mostrar ela de perto pra vocês. Elas entram no grupo de peças que eu dobro e guardo, mas são as únicas que não ficam amassadas. Elas desamassam literalmente com o calor do meu corpo. Isso facilita muito o meu dia a dia. Eu também tô usando a wide leg da Insider. Também o mesmo esquema, ela sai da máquina de lavar roupas, é estendida, eu dobro. Não me preocupo em passar, porque eu visto e ela desamassa no meu corpo. Não marca nada e é muito fácil ficar estilosa. Olha isso. Estilosa e confortável dentro da minha casa e sem passar trabalho. Isso pra mim não tem preço. E com o meu cupom você consegue 15% de desconto na Insider e ao longo do mês de setembro, além do meu desconto, o site está cheio de promoções e você pode usar o meu cupom para somar nessas promoções e conseguir até 50% de desconto nas suas roupas, nas suas compras na Insider. De nada! Obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo maravilhoso. E não deixem de dar uma passadinha no site para conferir essas e muitas outras peças confortáveis, estilosas, que vão facilitar o dia a dia de vocês.
volto para meditar na passagem de Lucas 10, do 38 a 42, que é basicamente a história de Marta e Maria aos pés de Jesus, em que uma só servia, entre aspas, e a outra só ouvia, eu comecei a pensar sobre o quão utópica e não relacionável é essa realidade em muitas fases na vida das pessoas. Então, por exemplo, você pega uma mulher no puerpério, que ela não tem tempo nem de respirar direito, porque tem sempre que suprir as necessidades, tanto suas quanto as de um bebê, e ela não consegue atender as necessidades, às vezes, das pessoas que estão ao seu redor. E ela lê essa mensagem, e fazendo essa leitura superficial, ela acaba concluindo que Maria escolheu a boa parte, e que a boa parte é basicamente você se sentar aos pés de Jesus, ou seja, ler a Bíblia, orar, cantar, adorar, mas ela não consegue fazer isso. Então ela disse assim, eu acho que o que eu estou vivendo não é bom, ou não vou desfrutar da boa parte enquanto eu vivo isso, talvez em algum momento mais pra frente, mas agora não é meu momento. Quando, na verdade, Maria não é a personagem principal não é a única personagem dessa narrativa. A gente também encontra Marta. Então, se você conclui que escolher a boa parte é separar, no mínimo, 1 ou 2 horas do seu dia, todos os dias, para se sentar aos pés de Jesus e fazer disciplinas espirituais, assim, assado, e só isso, como que isso pode ser uma boa notícia para uma pessoa que vive esse tipo de rotina, por exemplo, do puerpério? E nesse episódio, o Senhor trabalha muitas coisas no coração de Marta, só que ele não condena ela por estar ocupada. Ele denuncia o erro da postura do seu coração em se preocupar e andar inquieta a respeito de algumas coisas. A Bíblia testifica essa interpretação em outras passagens, dizendo que Deus não deseja que a gente ande ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Então, o que o Senhor quer de nós não é uma vida menos ocupada, até porque Ele mesmo viveu uma vida muito, muito ocupada. O que Ele deseja, na verdade, é corrigir essa postura do nosso coração, enquanto a gente vive a nossa vida e reordena as nossas prioridades. Só que isso significa que esses momentos sagrados e separados com Jesus não são necessários? De modo nenhum. Deus protege o nosso lugar aos seus pés, assim como Ele protegeu o lugar de Maria em relação ao sentimento da própria irmã Marta, a sua atitude de estar ali assentada aos pés dele. Ele protege isso. Esses momentos, eles não são só protegidos por Jesus, eles são vitais na nossa vida. A gente precisa proteger esses momentos assim como Jesus fez em relação a Maria. A gente precisa reordenar as nossas prioridades e colocar aquilo que é importante, não só aquilo que é urgente, na posição que lhe é devida, em primeiro lugar. Mas a gente também escolhe a boa parte quando radicalmente a gente se submete àquilo que a Bíblia diz sobre cada detalhe da nossa vida. Então, quando a gente persevera, na verdade, no nosso dia a dia, quando a gente escolhe perder, e muitas vezes perder é escolher as palavras de Jesus e elas nos causando algum tipo de dano, como, por exemplo, renunciar, como, por exemplo, generosidade, como, por exemplo, não mentir, porque muitas vezes a gente mente para o nosso benefício próprio. Você entende? Essa vida de boas escolhas baseadas na palavra de Deus nunca vai nos ser tirada. O conhecimento de Deus que a gente adquire aos pés de Jesus no lugar da contemplação. E enquanto a gente experimenta os frutos de uma vida bem vivida, de boas escolhas baseadas na palavra de Deus, essas coisas não vão nos ser tiradas, porque a gente está semeando na eternidade. A gente está semeando de um jeito que a gente não vai ver aqui nessa era. O que a gente está plantando na eternidade não nos será tirado. Essa é a boa parte. A boa parte é Ele mesmo sendo formado em nós e visto através das nossas vidas. Enquanto nós desfrutamos, não lembro o nome da pergunta exatamente do Catecismo de Westminster, mas a primeira é: qual é o fim do homem, não é? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós desfrutamos dele na boa parte como Maria, mas também glorificamos a Ele
sendo Martas, entre aspas, vivendo a nossa vida, vivendo ela bem vivida. Fez sentido? Essa é uma meditação que eu tenho feito, assim. E quando a vida não para, eu tento sempre me lembrar de que o Senhor é soberano, de que Ele está me vendo e de que eu posso glorificá-lo, ainda que eu não consiga parar ou estudar as Escrituras como eu fazia antes, como eu fazia um dia, como eu gostaria de fazer. Mas eu sei que os olhos dele estão sobre mim. E que ao escolher, por exemplo, não gritar com as minhas filhas, ou descansar nos meus limites, sendo que eu gostaria de fazer muito mais, ou dizer muito mais sims, ou ir dormir muito mais tarde, mas eu escolho descansar nesse limite da minha humanidade, de que eu não consigo fazer tudo num dia, assim eu estou escolhendo a boa parte. Estou semeando algo eterno que nunca vai me ser tirado. Escolhendo e semeando uma boa vida. E uma boa vida não é uma vida confortável, uma vida perfeita. A boa vida é uma vida ciente, consciente da presença, do poder, do agir, da ação de Deus na nossa vida e no nosso coração, sabe? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha sido uma bênção por aí. Me conta aqui nos comentários se fez sentido pra você de alguma forma. Se você gostaria de complementar a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E até o próximo vlog. Tchau!